Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar aqui o capítulo 2, Atributos Numéricos, e vamos falar sobre normalização de dados e também sobre a função normal. Normalização de dados é uma tarefa que deve ser frequentemente realizada na preparação de dados. Em geral, ela é motivada pelos atributos que devem ser utilizados na construção de um modelo terem magnitudes significativamente diferentes. Um exemplo bastante intuitivo desse tipo de diferença podemos ver se tentarmos, por exemplo, construir um modelo que se baseie na idade e na renda da pessoa. A diferença entre idade e renda facilmente pode alcançar 1, 2, 3 ordens de magnitude. Nesse caso, a normalização vai permitir que ambos os atributos, sem perder as suas diferenças intrínsecas, eles possam ser compostos de forma equânime e equalizada. Uma das estratégias mais simples de normalização é a chamada normalização de faixa. Na normalização de faixa, você considera a faixa de ocorrência dos atributos e, olhando para o máximo e para o mínimo e para a sua diferença, você calcula em qual percentil que o valor a ser normalizado se encontra. Na prática, como isso funciona? Dado um valor xi que se queira normalizar, nós primeiro calculamos aqui a faixa de valores possíveis, que é entre o máximo e o mínimo de ocorrências desse atributo xi, e como numerador nós temos o xi menos o valor mínimo. Ou seja, ele sempre vai ser um valor, o numerador sempre vai ser um valor menor do que o denominador, gerando então uma transformação onde todos os valores normalizados eles vão se localizar entre 0 e 1. Um segundo exemplo muito popular de normalização é a chamada normalização por score padrão ou z-score. Nesse caso, nós nos baseamos naquele princípio que já foi mencionado anteriormente da distribuição normal, que, dada uma distribuição normal, se considerarmos um intervalo da média menos um desvio padrão até a média mais um desvio padrão, nós teremos ali 68% dos dados. Se esse intervalo for ampliado para menos 2 desvios padrão ou mais 2 desvios padrão, isso vai a 95% dos dados, e menos 3 e mais 3, 99% dos dados. Nesse caso, o que a nossa normalização vai fazer é, considerando a distribuição normal, nós queremos saber como que o valor de xi a ser normalizado se posiciona em relação à média. Então, nós subtraímos o valor de xi da média amostral e isso é dividido pelo desvio padrão. Por quê? Porque o que nós queremos saber é o quanto que essa diferença do valor de xi a ser normalizado, o quanto ele se distancia da média e normalizado pelo desvio padrão. Ou seja, se essa razão ela tiver, por exemplo, um valor entre menos 1 e mais 1, significa que esse valor de x ele está nos 68% mais próximos ali da média. Se este valor estiver, por exemplo, entre menos 2 e menos 1, ou entre 1 e 2, então ele está mais distante da média e está dentro dessa segunda faixa da normalização do z-score. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos uma tabela com 2 atributos, a idade da pessoa e a renda da pessoa. E nós vamos mostrar aqui como que nós poderíamos normalizar o ponto 2, representado aqui por 14 de idade e 500 de renda, para tanto a normalização por faixa quanto a normalização z-score. Nesse caso, a nossa faixa da idade ela é 28, ela varia entre 40 e 12, e a nossa faixa de renda ela é bem maior em termos de magnitude, ela varia entre 6.300, o que dá os valores de 5.700 para a renda e 28 para a idade. A nossa normalização, então, do ponto x2, 14.500, ela faria o quê? Ela calcularia o valor a ser transformado, que é 14, menos o valor mínimo sobre a faixa, e no caso da renda,
o valor a ser transformado, que é 500, menos 300, que é o valor mínimo, sobre a faixa, que é 5.700. Nesse caso, nosso valor x'2, ele assumiria os valores 0.071 e 0.035. A normalização Z-score pode ser feita da mesma forma. Então, antes de começar o processo, nós calculamos aqui a média amostral da idade da renda, assim como o desvio padrão amostral da idade da renda. Dado o ponto 14.500, nós fazemos da mesma forma, ou seja, nós vamos subtrair o valor do ponto da média e dividir pelo desvio padrão. Subtrair o valor do ponto da média e dividir pelo desvio padrão, e nesse caso nós teremos então o valor de x'2, que é menos 1.35 e menos 1.26. Notem que cada tipo de normalização ela acaba tendo uma semântica e um significado diferente, e por isso é muito importante que você tenha clareza qual que é o objetivo da sua normalização e principalmente como que você interpreta os seus resultados. Avançando aqui na nossa discussão, nós voltamos a avaliar novamente a nossa distribuição normal, agora em mais detalhe, e como foi mencionado anteriormente, ela é uma distribuição paramétrica que é a base de várias técnicas de agrupamento, de estimativa de densidade e mesmo de classificação. Como nós mencionamos anteriormente, uma variável aleatória x, ela segue uma distribuição normal com dois parâmetros, a média e a variância. A função de densidade de probabilidade x normal ela é dada pelo quê? Por essa razão, né, de 1 sobre a raiz de 2π, a raiz quadrada de 2π a variância, que multiplica a exponencial de menos x menos a média, ou seja, o ponto, cada um dos pontos a serem considerados nessa distribuição normal, dividido por 2 vezes a variância. Notem que esse conceito que nós acabamos de explorar na normalização, ele fica muito evidente, muito claro na função de distribuição de probabilidade da normal. Ou seja, o termo x menos μ ao quadrado mede a distância do valor x da média da distribuição e a densidade da probabilidade decresce exponencialmente como uma função dessa distância. O valor máximo ele vai acontecer no valor μ, ou seja, quando esse denominador ele zera, e aí nós temos o valor e que é multiplicado por 1 sobre 2π raiz da variância, que é inversamente proporcional ao desvio padrão da distribuição naquele momento. Aqui nós temos 3 exemplos de distribuição normal. Nós temos uma distribuição normal aqui com o valor, uma variância 1, uma variância menor, que significa que ela é mais acentuada, e uma variância maior, que significa que ela é mais achatada. A distribuição normal, como já mencionamos anteriormente, ela também tem uma versão multivariada que funciona da mesma forma, tá? Só que ao invés de nós trabalharmos com pontos isolados, nós passamos a trabalhar com vetores em cada um dos casos. E, da mesma maneira, nós temos aqui uma função de probabilidade de densidade multivariada conjugada dos vários fatores. Esse termo principal aqui, que ele vem a partir da matriz de covariância, né, que é a mesma lógica da matriz de covariância que nós mencionamos anteriormente, ele define uma distância que nós vamos ver em vários cenários, que é a chamada distância de Mahalanobis. Tá? Ou seja, é a distância do ponto x a partir da média da distribuição, tomando como a informação de covariância entre os atributos. Novamente, nós vemos o quê? Nós vemos como que essa informação da característica da distribuição normal, ela pode ser utilizada de forma, vamos dizer, relativizada pela matriz de covariância também nesse caso. Aqui nós vemos uma função normal bivariada, né, onde nós temos aqui os vários valores, né, de função de densidade aqui sendo colocados, e percebemos como que ela pode ser generalizada para várias dimensões. A normal multivariada, né, ela tem uma característica
que ela é parecida com as outras distribuições multivariadas, mas essa característica analítica, da fórmula analítica da normal, ela pode ser explorada de diversas formas. Então, quando nós mencionamos que a matriz de covariância ela era positiva e semidefinida, nós podemos também, novamente explorando os autovalores e autovetores, ou seja, a autodecomposição da matriz de covariância, e nós vamos chegar nessa formulação aqui, que é uma formulação que é muito importante para vários cenários, ou seja, que a matriz de covariância multiplicada por um dos seus autovetores, ela é igual ao autovalor correspondente, também multiplicada pelo mesmo autovetor. Ou seja, dentro daquela propriedade que a matriz positiva semidefinida multiplicada por um vetor, ela funciona da mesma maneira que um escalar que multiplica aquele vetor, nós conseguimos formular isso aqui em termos dos autovetores e autovalores, e essa informação ela pode ser utilizada para várias tarefas de otimização que nós vamos descobrir aí ao longo do curso. O que é importante mencionar é que esses autovetores eles representam uma nova base de vetores aqui colocada, com a matriz de covariância dado por esse delta maior, que tem apenas na diagonal os seus autovalores. Uma vez que o traço da matriz quadrada é invariante à transformação de similaridade, nós temos aqui que a variância total ela vai ser igual ao traço. Aqui nós temos um exemplo, então, de uma matriz de normal para a nossa base íris, onde nós calculamos aqui as médias amostrais e também a matriz de covariância, como já foi mostrado anteriormente. Nesse caso aqui, nós trazemos novamente a decomposição da matriz de covariância amostral entre os vetores e a matriz que tem os autovalores na sua diagonal, que está aqui representada. E qual que é a utilidade disso? É que a partir disso nós conseguimos ver aqui, ó, que a matriz que melhor, a distribuição que melhor se adequa a essa matriz de covariância, ela é uma distribuição que ela é levemente inclinada em termos dos eixos e dimensões, e que ela deve considerar essa inclinação no sentido da correlação entre as duas dimensões de comprimento de sépala e largura de sépala aqui. Bom, com isso, nós concluímos o capítulo 2 e agradecemos mais uma vez a atenção de todos.